Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira, 1º de maio, dia de São José Operário, dia do trabalhador, dia do trabalho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 13, do versículo 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a festa de São José Operário foi introduzida no calendário romano pelo Papa Pio XII em 1955. Ao introduzir essa festa, o Papa quis dar sentido cristão para a comemoração que havia várias décadas a classe operária realizava em 1º de maio, Dia do Trabalho, como símbolo de seus direitos. Para isso, escolheu São José, um santo operário, carpinteiro em Nazaré. O Evangelho nos mostra que Jesus pertencia a uma família simples, bem conhecida, do mesmo nível social que a maioria dos moradores daquele lugarejo. Ele é o filho do carpinteiro. Por um lado, admiravam sua brilhante sabedoria e os milagres que realizava. Por outro, faltou-lhes fé para chegarem a Deus por meio do humano. Colocaram-se numa posição tão inflexível que Jesus ficou sem condições de operar milagres entre eles. Querido irmão, querida irmã, padroeiro da igreja, protetor da família, modelo de trabalhador e pai adotivo de Jesus. Alguns dos muitos títulos de São José, que hoje é celebrado também como operário. A subsistência passa pelo dom do trabalho. Em um determinado momento da vida, deixamos de trabalhar somente porque precisamos. O trabalho pode ser visto como espaço de realização e de felicidade. Apoiar Maria na incrível arte de educar o menino Jesus foi uma das muitas missões do carpinteiro José. Vida humilde, jeito silencioso de ser, discreto em tudo e detentor de uma enorme fé. Assim foram os dias de José na discreta e distante Nazaré. A riqueza não era feita de coisas, mas de privilégio de ser, com Maria, a família de Jesus. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, glorioso São José, abençoai os desempregados e todos os trabalhadores. E encerrando este momento, reze comigo, ó Jesus, filho do carpinteiro, voltas à tua terra, onde eras bem conhecido. Teus conterrâneos se maravilham com tua sabedoria e teus milagres, mas mantêm-se fechados e se recusam a acolher o reino que anuncias. Por isso, tua obra libertadora ali fica truncada, porque não tinham fé. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, 1º de maio, dia de São José Operário, dia do trabalho e do trabalhador, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao capítulo 2, versículo 3, rezar o Salmo responsorial, Salmo 89, o texto de Mateus 13, 54 a 58. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Gênesis e a continuação desta reflexão aplicada à vida e a esse contexto do 1º de maio. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos São José Operário, patrono dos trabalhadores, dos pais de família, de todos os que têm uma responsabilidade institucional e profissional. Temos muito a aprender com São José e com os textos propostos para a liturgia da palavra de hoje. Algumas características de São José são fundamentais para a nossa vida, como, por exemplo, o fato de ele ter sido um homem justo. Porém, na festa de São José Operário, o que se destaca é a sua responsabilidade profissional de homem íntegro e trabalhador. Deus se revela no rosto de cada trabalhador que vive com o suor de seu próprio trabalho, mantendo sua família com honestidade, algo tão caro e raro no mundo de hoje, quando vemos tanto desrespeito humano, tantas irresponsabilidades, sobretudo no âmbito profissional. Tanta gente querendo ganhar a vida fácil, sendo desonesta, enganando e ludibriando a outros. Dentro desse cenário de desrespeito humano no mundo do trabalho, brilha a luz de São José Operário, ensinando a viver a vida com a dignidade do trabalho. São José se destaca como operário pela profissão que lhe foi atribuída, a de carpinteiro. Dizem os estudiosos que Jesus cresceu na carpintaria do pai adotivo São José, aprendendo com ele o ofício. Por essa razão, encontramos imagens de Jesus menino na carpintaria do pai. Além disso, o evangelho de hoje faz alusão a esse fato quando Jesus vai para a sua terra e ali não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não acreditavam que um filho de carpinteiro pudesse fazer tal coisa.
Esse fato remete aos nossos conceitos e preconceitos, aqueles que ainda predominam na sociedade e que fazem desacreditar as pessoas que conhecemos, os que têm uma profissão mais simples ou uma origem mais humilde. Quando não acreditamos nas pessoas, nós tiramos delas a oportunidade de mostrar seus dons e talentos. Fechamos portas e impossibilitamos que elas hajam. Quantas pessoas não podem fazer muitas coisas porque os outros não acreditam nelas? E por não acreditar, não lhes dão chance de mostrar o que sabem. Isso acontece também dentro das famílias, nas empresas e na comunidade eclesial. Nem sempre acreditamos no potencial de nossos irmãos e irmãs ou de nossos colegas de trabalho. Preferimos acreditar nas pessoas que não conhecemos, nas que vêm de fora, de outros lugares, com currículo sofisticado, cuja origem nos é desconhecida. Parece que os talentos não se revelam nas pessoas que conhecemos ou nas que estão perto de nós. Foi isso que ocorreu com Jesus, como vemos no Evangelho de hoje. Jesus voltou para a sua terra, a Galileia, e começou a mostrar quem de fato ele era. Embora tivesse feito coisas maravilhosas e demonstrado muita sabedoria, provocou a incredulidade dos seus conterrâneos que diziam: esse homem não é o filho do carpinteiro? Ou seja, esse homem não é o filho de um operário, de um lavrador, um varredor de rua, etc. Será que quem é filho de gente simples ou que tem uma profissão simples não pode ter sabedoria e se tornar alguém importante? É essa mentalidade que ainda predomina no nosso mundo e vemos com isso que não evoluímos muito nos nossos conceitos e preconceitos. Toda vez que nós duvidamos da capacidade de uma pessoa, nós fechamos as possibilidades e dificultamos que ela se revele na totalidade de suas capacidades. Os dons e talentos precisam ser reconhecidos, incentivados e valorizados para que as pessoas possam crescer e aparecer com suas capacidades. Além disso, as pessoas alegavam que conheciam a sua família. Será que o fato de conhecermos a família de alguém desqualifica aquela pessoa? Nossos ídolos, as pessoas que achamos importantes, são uma espécie de mito, e os mitos não podem ter uma vida comum, não podem ter origem conhecida. Cria-se assim um mundo à parte para os mitos, e assim se formam os ídolos. Jesus não era nem mito, nem ídolo, nem queria ser. Era muito mais que isso, era o Messias, o Filho de Deus. Porém, na concepção judaica, o Messias não teria origem terrena, nem seria conhecido. Portanto, a comunidade de Jesus descartou a possibilidade de ele ser o Messias. Nem mesmo um profeta eles acreditavam que ele fosse. Mesmo fazendo as maravilhas que fazia e demonstrando a sabedoria que demonstrava, foi desacreditado. Quando existe preconceito, de nada adiantam nossos esforços e nossos dons e talentos ficam escondidos. O preconceito é um mal terrível em todos os tempos e precisa ser abolido do mundo para que Deus seja revelado plenamente nas nossas ações. Assim mostra o Evangelho de hoje. Depois de ser rejeitado e nivelado por baixo, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, diz o texto, e sentenciou: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Essa constatação de Jesus é fato que acontece em todos os tempos e nos leva a refletir sobre os procedimentos que temos em relação a nossos irmãos. Precisamos valorizar mais os talentos e dons daqueles que vivem e convivem conosco. Precisamos dar espaço dentro da comunidade para os que querem colocar seus dons a serviço, mas que não encontram oportunidade por causa dos preconceitos daqueles que estão à frente e que não abrem espaço para novas lideranças. Nas empresas também acontece a mesma coisa. Quantas são as pessoas que passam anos sem ser promovidas, porque outros não acreditam na sua capacidade? Ao celebrar
São José Operário, vemos que precisamos valorizar mais os trabalhadores, sobretudo os que desenvolvem profissões mais simples, braçais, mas que são tão importantes para a sociedade. Assim, a liturgia de hoje nos faz enxergar um Deus trabalhador que criou o homem para ser também um trabalhador, um construtor do mundo, um operário na messe do Senhor. É um pouco isso que mostra a primeira leitura do livro do Gênesis. Nessa primeira leitura, temos um texto da criação do mundo, Deus operário, trabalhador, construtor do mundo, um Deus que coloca a mão na massa e ensina o homem a fazer o mesmo. Um Deus que cria e ensina suas criaturas a criarem e recriarem o mundo, dando continuidade à sua obra criadora, que não está acabada, mas que está em nossas mãos para ser concluída. Assim, Deus criou o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, ele os criou. Se o ser humano foi criado para trabalhar, para construir, e ele é a imagem e semelhança de Deus, logo Deus é também trabalhador, construtor, e não temos sombra de dúvida sobre isso, pois o mundo foi criado por Deus. Um Deus criador do mundo é um Deus trabalhador. Ele criou o ser humano e lhe deu responsabilidades. Responsabilidade de dominar as demais coisas criadas, mas não para dominar uns aos outros. Assim, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para ambos serem os continuadores da obra da criação. Ele entregou tudo em nossas mãos. Vejam que tamanha é a nossa responsabilidade. Por isso, ao celebrar São José Operário, nós enfatizamos o tema da responsabilidade no mundo do trabalho, pois Deus nos deu muitas responsabilidades. Cabe a nós perguntar: qual a minha responsabilidade na obra da criação? Como anda a minha responsabilidade no cuidado com as coisas de Deus e as pessoas? Estou sendo um bom operário na messe do Senhor ou sou um operário relapso, simples empregado que cumpre funções sem amor ao que faz? Querido irmão, querida irmã, tenhamos diante de nós o exemplo de São José Operário e aprendamos dele a humildade e a dedicação na profissão, no cuidado com a família e no amor ao próximo. Tudo isso São José tem a nos ensinar hoje. Quando fazemos as coisas com amor e dedicação, o resultado de nossas ações é prazeroso. Deus, quando concluía cada uma de suas obras, via que aquilo era bom. Será que quando terminamos um trabalho podemos dizer a mesma coisa? Pense nisso e suas obras serão ainda melhores. E encerrando este momento, reze comigo, ó Deus, Criador do universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho. Concedei-nos, pelo exemplo e proteção de São José Operário, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.